Saudações, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula de História comigo, professor Valbe Silva Pimentel, e hoje falaremos um pouco, sobre o feudalismo, beleza? Bom, para quem está acompanhando, então, as aulas anteriores, nós falamos um pouco, sobre a antiguidade, finalizando com Roma, e a partir da queda de Roma falamos sobre a formação do mundo medieval na aula passada, né? E aí, nessa aula, sobre a formação do mundo medieval, nós podemos perceber um pouco sobre como se constrói a Idade Média, né? No sentido da sua estrutura social, econômica, política, que nós chamamos de feudalismo, tá certo? Que é justamente nossa aula de hoje. Aí na aula anterior falamos, um pouco sobre essa formação do mundo medieval, da crise, da formação e da crise, do Império Carolíngio. Esse Império Carolíngio que vai ser muito importante, para a formação de todo esse sistema, econômico, social, complexo que é o feudalismo. E aí falamos, que no finalzinho houve todo aquele contexto, de fragmentação, de novas invasões bárbaras, bárbaras entre aspas, sempre lembro disso, que foi justamente o que formou o feudalismo, que é justamente nossa aula de hoje. Então vamos lá, vem comigo e vamos juntos para mais essa aula. Pois bem, então, origens do feudalismo. Olha só. Opa, passou aqui sem querer. Então, olha só, é importante a gente entender o seguinte: o feudalismo a gente pode ser considerado, como um sistema econômico, social e político que vai surgir nesse contexto, do finalzinho da Alta Idade Média, a partir ali da crise, da fragmentação do Império Carolíngio, e que vai se desenvolver, sobretudo, durante o período da Baixa Idade Média, tá certo? Porém, o que é mais importante ainda perceber é que nós vamos perceber, várias continuidades desse feudalismo, continuidades essas que vão entrar em crise apenas no final do 18, quando surgem as chamadas revoluções burguesas, tá certo? Então, é importante perceber, que essas características que nós vamos ver hoje vão ainda durar muito tempo, para serem abaladas, tá certo? Pois bem, vamos lá. Como é que surge o feudalismo? Bom, em termos históricos, de contexto, já falamos que ele surge dali da queda, da crise do Império Carolíngio, beleza? E é importante também perceber que esse feudalismo, ele vai ser também resultado, de uma síntese de instituições romanas e germânicas. Opa, como assim? Veja bem, o feudalismo pode ser entendido como uma grande mistura, de características tanto romanas, tá certo? Aqui da civilização romana, como também instituições germânicas, características germânicas, daqueles povos que invadiram, o território romano. Então vamos lá. Por exemplo, instituições romanas, temos as vilas, o vilae, eram o quê? Propriedade de terra, eram latifúndios, pertencia sobretudo aos patrícios, às pessoas muito ricas de Roma, certo? E aí, quando acontece aquele processo de crise, de ruralização da sociedade, foi para essas vilas, que a população mais rica fugiu, fugindo da crise, das invasões bárbaras. Outra característica romana é o colonato, tá certo? Quando estava, então, tendo aquele contexto de crise, os mais ricos iam, para suas terras, as vilas, e aí os mais pobres, seja eles plebeus, seja eles, de repente, até alguns escravos que da força remanescente, do escravismo, que já havia entrado em colapso, eles iam também atrás de proteção. E aí eles acabavam concordando em se tornarem colonos, Ficavam trabalhando na terra ali daquele patrício, em troca de proteção, em troca de alimentos. Então, esse colonato que se forma aí na crise do Império Romano vai se constituir a gênese, o início da servidão de Gleba, que a gente vai falar hoje. E outra instituição também importante é o cristianismo, tá certo? Então, é claro que o cristianismo surgiu, ali na Palestina por volta do século I, porém ele se institucionaliza, ali no século IV, ainda no Império Romano. Então, o cristianismo aí institucionalizado, romanizado, vai sobreviver à crise e vai se manter, certo? E aí a gente pode, então, entendê-la, como uma instituição romana. E as instituições germânicas? Podemos citar, então, essas. Primeiro, o Comitatus. Lembra que a gente comentou na aula anterior que o Comitatus era uma espécie de uma fidelidade, que havia entre guerreiros, uma vez que os povos germânicos,
muitas vezes eram comunidades ali agrárias, de pastores, e ali havia uma relação de fidelidade muito grande entre o chefe guerreiro e seus subordinados, né? E essa fidelidade chamava-se comitatus. E era muito importante, porque quando havia guerra, né, os guerreiros tinham que ser fiéis, né, ao seu líder. E aí, depois do conflito, quando havia ali a partilha dos despojos, né, do que havia ali sido conquistado na guerra, esse líder tinha que também, né, ser fiel, né, para com os seus guerreiros na partilha dessa riqueza e tudo mais. Então, era uma relação de fidelidade que havia entre eles, que vai dar origem, né, à relação de suzerania e vassalagem, que a gente vai acompanhar já já. Outra instituição era o benefício, que era uma recompensa de terras. A gente viu, por exemplo, quando falamos do Império Carolíngio, era comum acontecer isso, o imperador dava terras, né, para alguns nobres, já falamos inclusive acho que dos duques, dos condes, né? Então essa recompensa de terras chamava-se benefício, tá bom? Que você também pode encontrar por aí como feudo, que é algo semelhante, né? Que vai dar origem ao feudo, aqui do feudalismo. E o direito de ban, que é a autoridade, né, de cada chefe guerreiro de impor leis em suas terras. E aí lembra lá, né, que enquanto os romanos prevaleceu um código escrito, né, de leis do direito romano, nesse período vai prevalecer o direito consuetudinário, o direito pela tradição, graças a essa ideia, direito de ban, né, pela qual o chefe, guerreiro, proprietário de terras tinha essa autoridade para impor leis às pessoas que moravam nessas terras, tá bom? Então perceba que é da junção de várias dessas instituições que nós temos a origem do feudalismo, tá bom? E olha só, quais são as características, então, desse feudalismo, né? Quais são as características da Idade Média? Perceba que a Idade Média, né, que a gente falamos na aula passada já, o período que vai ali do século V até o século XV, tá certo? E aí perceba que o feudalismo vai prevalecer, né, em boa parte dessa Idade Média, tá? Quais são as características, então, desse feudalismo? Vamos lá. A ruralização, né? Então, nesse momento, a gente pode dizer que o mundo rural supera o mundo urbano, graças a todo aquele contexto de crise, de invasões, né, desde a período do Império Romano até o contexto também de crise do Império Carolíngio. Então a gente tem um grande contexto de ruralização, as pessoas saem da cidade e vão para o meio rural. Também temos aqui a tendência à autossuficiência, certo? Nessas propriedades de terra. Então, quer dizer, a produção vai ser direcionada principalmente para a subsistência, não necessariamente para o comércio ainda. A gente vai ver muito isso durante a Alta Idade Média. Então, como havia todo aquele receio, né, da violência, as cidades estavam... não que elas deixassem de existir, ainda existiam cidades, porém elas não tinham tanta importância como antes, né? E aí o que acontece? O comércio ele era muito precário nesse momento histórico aí, principalmente da Alta Idade Média, devido a todo esse medo. Então era necessário que cada terra, cada feudo, podemos dizer assim, produzisse para a sua subsistência, para não depender do comércio, que era insuficiente. Então havia essa tendência. Havia também a descentralização do poder, né? Porque com a fragmentação do Império Carolíngio, o poder passa a ser exercido pelos nobres, né, proprietários de terras. E aí o que acontece? Com essa fragmentação do poder, a gente tem a ausência de um poder centralizado. Então não temos aqui um Estado centralizado. Apesar de ainda existir reis, esse poder dos reis vai estar fragmentado, pulverizado entre os nobres, né, os seus vassalos, tá certo? Então o poder vai estar descentralizado. E aí isso tem tudo a ver, né, com esse outro ponto, que é a fragmentação e a privatização do poder político, certo? Então, quer dizer, na ausência de um poder estatal, quem vai exercer então todo esse poder político, inclusive o poder da justiça, o poder da violência, vão ser então esses senhores feudais, vai ser então o poder privado, né, que vai exercer esse poder de mando, então, né, de aplicar leis, de também exercer, né, o direito de combate, conflito, de portar armas, né, o direito à guerra, à segurança, percebe? Então, quer dizer, o poder político vai estar extremamente fragmentado e privatizado nas mãos dos senhores feudais, tá bom? Outra característica importante, o domínio da Igreja Católica. É por isso que, nesse momento, a gente pode dizer que o pensamento vai ser, sobretudo, teocêntrico. Então, quer dizer, o pensamento vai estar muito voltado uma referência religiosa, vai estar voltado, né, centralizado na questão da fé, e a partir da fé que se explicava tudo, né, inclusive a sociedade, a divisão social se explicava através da fé, e tudo que acontecia se explicava através da fé.
Então, a fé era um elemento fundamental do pensamento da época. E aí, nesse contexto, que a Igreja Católica Romana, né, que no Ocidente, tinha, então, essa hegemonia, né, ideológica, social, né, sobre a Europa feudal, certo? E a existência também de uma sociedade de ordens. Então, quer dizer, a gente vai ver mais adiante, que a sociedade era dividida em grupos sociais muito distintos, né? Que era o clero, os membros da igreja, da hierarquia eclesiástica, a nobreza, que era composta pelos senhores feudais, e os camponeses, em sua maioria servos, sendo que essas classes sociais eram definidas pelo nascimento, né? Então, é uma sociedade de ordens, uma sociedade estamental. E aí é bom também destacar, né, que existia também algumas diferenças. O clero, a gente vai ver, existia o alto clero, havia o baixo clero. Então, a nobreza também havia aqueles que tinham mais poder, que tinham menos poder. Esse terceiro grupo, em sua maioria, eram servos, porém existia também, em algumas regiões da Europa, ainda a presença de escravidão, por exemplo. Havia também algumas regiões a presença de vilões, que eram camponeses, que não eram exatamente presos à terra, certo? Mas eles eram chamados de vilões, eram camponeses, porém não tinham essa condição de servidão. Havia ainda os comerciantes, né, que depois, no período da Baixa Idade Média, vão se chamar de burguesia, né, onde depois vai ter uma maior divisão do trabalho. Então, existia várias diferenças. É importante destacar que, geralmente, isso que a gente estuda uma característica muito forte, né, esse feudalismo, na região que hoje é a França e também a Inglaterra, certo? Então, havia várias nuances, várias diferenças ao longo de toda a Europa. Porém, como a gente está querendo estudar, né, para entender esse contexto, mas também para fazer provas como o Enem, a gente pega, então, e tenta entender nesse contexto, que é o que é cobrado, tá certo? Falando, então, um pouquinho da sociedade feudal, a sociedade ela era extremamente estamental, ou seja, sua posição social era definida pelo nascimento. Então, perceba que aqui praticamente não havia mobilidade social, uma vez que você ficava, então, naquele grupo, né, em que você nascia até a morte. Então, o filho do nobre iria ser nobre, o filho do camponês iria ser camponês. A diferença é claro com relação ao clero, né, porque aí o filho do nobre podia fazer parte do alto clero, o filho do camponês podia fazer parte do baixo clero, porém, via de regra, essa posição social se mantinha. O poder era vinculado à posse e à extensão da terra. Perceba que aqui o Estado, então, não existia praticamente, né? Estava pulverizado. Logo, esse poder era vinculado a essa posse, né? A essa propriedade da terra, a esses latifúndios. É por isso que uma das coisas que mais caracterizava os nobres era justamente essa propriedade da terra, aliada ao poder militar. Já que nós não temos um Estado, não temos uma organização, né, que ampare a todos, o que predominava era um laço de dependência pessoal, beleza? No caso, entre nobres, havia a chamada relação horizontal, a relação de suzerania e vassalagem. Vamos já comentar já já. Basicamente, era uma relação de fidelidade entre nobres. Com relação ao senhor e servos, a relação era vertical, perceba, era de baixo para cima, né? Porque o servo era o ponto mais fraco, que dependia do nobre, né? E o nobre, logicamente, exercia então poder de mando sobre esse servo, beleza? Então aqui temos uma relação vertical e que a gente vai destrinchar mais lá na frente. E aqui é uma imagem bem interessante, né? Uma iluminura do livro de orações do século XV, e é interessante porque aqui nós temos exemplificada, né, essa divisão social. Aqui, em primeiro plano, você tem os camponeses trabalhando, ao fundo você tem o castelo do senhor feudal e também a igreja, né, caracterizando aí também o clero, beleza? Bom, falando então da divisão da sociedade, as três ordens. Muito bem, então como a gente já falou, né, anteriormente, havia essa divisão social, né, entre o clero, a nobreza e os servos. E o que é importante saber, né, que essa divisão da sociedade, ela era explicada também através da fé. E daí que geralmente em provas como o Enem, e outras provas também, né, geralmente quando pergunta, né, sobre essa divisão social, é muito comum cair essa imagem ou alguma parecida com essa, ou então esse texto, né? Às vezes acontece até de cair os dois, né, que é melhor ainda para a gente, né? Esse texto é do bispo Adalberón de Laon, né, do século X, né, então membro do clero, e aí ele explica, né, então essa divisão da sociedade. E aí o que acontece? Para a gente entender, se entendia, né, que essa sociedade era dividida dessa forma,
porque havia necessidade de haver aqueles, né, que oram, aqueles então responsáveis, né, por conduzir a sociedade para Deus, né, para livrar a sociedade dos pecados e assim conduzir, né, espiritualmente essa sociedade. Havia também, né, aquele grupo dos que lutam, dos que combatem, dos que guerreiam, né, a nobreza, e havia o grupo daqueles que trabalham. Então, ora, se existem aqueles que oram, aqueles que combatem, é necessário então haver aqueles que trabalham por todos, que é o servo. Então, perceba que é uma maneira então de se explicar, de se legitimar essa divisão social, impedindo também assim algum tipo de rebelião, né, algum tipo de contestação a essa ordem, tá certo? E aí a divisão então da sociedade. Havia também outra explicação, como de que a sociedade era como se fosse, né, uma grande procissão em que à frente estava o clero, aos lados protegendo, né, dos infiéis, protegendo dos inimigos estaria a nobreza, no meio estariam aí os trabalhadores, né, os servos, aí caminhando, sendo protegidos. Então perceba, né, que toda essa exploração que havia, né, sobre os servos era sempre justificada usando a fé. Assim também como o poder da nobreza, assim também, né, como a posição do clero, que era sempre visto como a primeira ordem, né, o primeiro grupo social mais importante de todos, tá bom? E aí, falando um pouquinho, né, sobre essas três ordens, vamos falar um pouquinho da nobreza, né, então, bom, os nobres, como nós já comentamos, são os grandes proprietários de terra, tá certo? Eles formavam a aristocracia, lembra lá, Aristócrates, né, o poder dos melhores, então percebo que eram pessoas ligadas por famílias, né, linhagens familiares, que reivindicavam, então, terem privilégios, no caso aqui do período feudal, e que eles tinham, sobretudo, terras e tinham também o poder sobre a violência, né, sobre o conflito, o combate. Então, eles eram detentores de terras, tinham autoridade sobre leis, moedas, impostos, né, em suas terras, e geralmente se diferenciava pelo título nobiliárquico. E aí você talvez perceba que muitos desses títulos surgiram onde? Lá no Império Carolíngio, né? Então, existia o título de arquiduques, de duques, marqueses, os condes, geralmente esses eram considerados a alta nobreza, a pequena nobreza, que são os viscondes, os barões, os cavaleiros. E é interessante dizer, né, que geralmente existe uma tradição, quando o nobre, né, tinha aí seu feudo, sua propriedade, tinha seus filhos. Geralmente o primeiro filho homem, ele herdava seu título e suas terras, tá certo? O segundo ia para o clero, para o alto clero, no caso. E o terceiro em diante não ganhava nada, e aí tinha que se tornar um cavaleiro. Em outras palavras, tinha que dar o jeito para conquistar suas terras, conquistar sua riqueza, né? Por isso também que havia sempre um ânimo, né, de guerra, né, de conflito, porque esses nobres sem terra queriam terra, né? E eram muitos. Desde que assim, enfrentavam então guerras, entravam em exércitos atrás, né, de suas riquezas, tá certo? Então perceba, eram eles que formavam então os senhores feudais. Dentro dos senhorios desses senhores, né, feudais, havia geralmente uma divisão, tá certo? Havia a divisão, por exemplo, do manso senhorial. Essa reserva, ou manso senhorial, eram as terras que pertenciam, né, ao nobre, ao senhor feudal, onde o servo trabalhava geralmente 3 dias por semana, e tudo que era produzido ali pertencia ao senhor feudal, ao nobre. Havia também o manso servil, que era onde ficavam as casas, né, dos servos, e onde eles também podiam produzir em seus pequenos lotes chamados de tenências. Então eles trabalhavam os outros 3 dias em suas terras, lembrando que domingo, né, eles não trabalhavam, e aí, sendo que eles trabalhavam, eles tiravam daí seu sustento e também pagavam impostos ao senhor feudal. Já já falaremos deles. E havia também aqui o manso comunal, formado aqui por bosques e pastos de uso comum, então onde, por exemplo, os servos podiam caçar, né, podiam ir lá tirar lenha, onde os nobres também podiam caçar, inclusive, onde havia também, por exemplo, ali pontes de uso comum, que o servo tinha que pagar taxas para usar, certo? Então eram esses bosques, esses pastos de uso comum. E aí havia, logicamente, a morada do senhor feudal, né, que era o castelo, geralmente ficava no ponto mais alto, né, do feudo, protege, perceba, né, que sempre tem uma muralha, um lugar fortificado, porque havia necessidade, né, de proteger, né, sempre a brada, né, do senhor. Se chegasse, por exemplo, algum vassalo, algum parente, eles acolhiam, né, esse parente dentro do castelo, certo? Era a divisão, então, né, dessas terras feudais. Indo adiante na divisão da sociedade, já falamos da nobreza,
Falando um pouquinho agora do clero, tá certo? O clero era o grupo social que pertencia, né, à hierarquia eclesiástica, como nós já comentamos. Eles tinham domínio sobre a educação, lembra lá do Carlos Magno, né, que fez o Renascimento Carolíngio, inclusive, e aí o clero, né, que tinha essa função, né, de copiar, né, a Bíblia, de copiar escritos da antiguidade, tinha esse domínio sobre a educação. Dentro do clero existia também uma divisão, né, entre eles. Havia o alto clero, formado pelo Papa, né, os cardeais, arcebispos, bispos, abades. Eles vinham da nobreza, inclusive, por isso eles também geralmente tinham terras, tinham riquezas, tinham privilégios. E havia o baixo clero, composto por padres, monges, frades, que eram pessoas geralmente comuns, né, trabalhadores, que entravam no clero, por isso não tinha tantos privilégios, tantas prerrogativas. Havia também uma divisão horizontal do clero, então a divisão em dois grupos distintos. Havia o clero regular, pertencente às ordens religiosas, né, às ordens monásticas, como os monges, como as freiras, por exemplo, os frades, e havia o clero secular, né, que eram os demais sacerdotes que atuavam, né, junto às comunidades, nas paróquias, né, nas dioceses. Falando um pouquinho dos camponeses, os camponeses formavam, veja bem, a maioria da população, né, e é importante dizer que os camponeses só deixam de ser a maioria da população quando começa a Revolução Industrial, então vai demorar bastante ainda, e eles viviam, em sua maioria, né, sob o regime de servidão de gleba. Então, esses camponeses, esses servos, eles viviam presos à terra, e eles também não podiam ser vendidos, porque eles pertenciam, né, ali à terra, por isso eles não podiam ser vendidos e ficavam ali presos, né, trabalhando para o senhor feudal. Falando um pouquinho então dessas relações sociais verticais, como nós já comentamos, esses servos tinham que trabalhar, né, para o nobre e tinham que pagar uma série de tributos. Falando um pouquinho, né, rapidamente sobre eles, tínhamos esses que são os principais, a corvéia, né, que era aqueles 3 dias que o servo trabalhava na terra do nobre, havia a talha, né, uma parte da colheita em suas terras, né, na terra servil, era paga também para o nobre, as banalidades, que eram as taxas pagas para usar espaço, né, como o moinho, né, como o forno, como uma ponte, tinha que pagar, a captação, né, que era o imposto sobre cabeça, a mão morta, quando o chefe da família morria, a família, né, os filhos, a esposa tinha que pagar esse imposto para continuar nas terras do senhor, a albergagem, quando o nobre recebia alguma visita, o servo tinha que pagar nessa taxa, olha só, para fornecer alimentos para a visita do nobre, o formariagem, quando o nobre, a filha do nobre casava, então como se algum, né, entre os camponeses, alguém casasse, tinha que pagar essa taxa, formariagem, e o dízimo, que era o valor pago à igreja, tá certo? Falando um pouquinho das relações sociais horizontais, é uma relação entre nobres, como a gente já comentou, né, suzerania e vassalagem. E aí o que acontece? Essa cerimônia, suzerania e vassalagem, implicava sempre uma relação, olha só, de fidelidade, né? Então, quer dizer, quando havia, veja bem, o suzerano é aquele que doava, né, o feudo, o vassalo é aquele que recebia, havia toda uma cerimônia para haver esse pacto, né, de fidelidade. Na homenagem, o candidato, né, vassalo, ele colocava suas mãos entre as mãos do Senhor, jurava na fidelidade, dizia que agora se tornava o seu homem, certo? Por isso o nome homenagem. No juramento de fidelidade, o candidato a vassalo jurava sobre a Bíblia, sobre as relíquias de santos, né, fidelidade ao seu suzerano. E na investidura, o suzerano agora entregava algum objeto simbólico ao seu vassalo, podia ser uma espada, podia ser um punhado de terra, simbolizando aí esse feudo que ele estava doando, né, ao seu vassalo. E é importante então perceber que a sua relação suzerania e vassalagem é uma relação de fidelidade, beleza? E outra coisa também importante, nem todo feudo era terra. O feudo, principalmente, é um direito, então poderia ser terras, né, geralmente era terra, mas poderia ser também o direito de cobrar impostos sobre uma cidadezinha, sobre uma vila, né, sobre uma ponte, beleza? Tudo isso envolto a questão de fidelidade. E aí o vassalo tinha que ajudar sempre, né, seu suzerano, fornecer ajuda militar, tinha que ajudar a pagar, né, se sequestrasse o filho suzerano, o vassalo tinha que ajudar a pagar esse resgate, o suzerano também tinha que ser fiel ao seu vassalo se ele precisasse de ajuda militar. Então perceba que era uma relação, né, de fidelidade entre nobres. E tudo isso vai caracterizar a fragmentação do poder do período aqui da Idade Média, tá certo? Então perceba que apesar de existir um rei, o poder desse rei vai estar fragmentado, porque ele vai ter seus vassalos.
Cada vassalo, por sua vez, tem seus próprios vassalos também, né? E aí os vassalos dos vassalos também têm seus vassalos, então perceba que o poder do rei vai estar pulverizado. Por isso que, na prática, o poder que vai ser reconhecido vai ser sempre o poder do senhor feudal mais próximo. Então, esse poder vai estar pulverizado. E quando é que muda? A partir, né, sobretudo, final, né, da Baixa Idade Média, quando começa o processo de centralização política, quando formam-se os estados nacionais. Beleza? Bom, valeu, galera. Muito obrigado, então, pela atenção. Aí na descrição tem um link para você acessar esse material, né? Se você quiser continuar seus estudos em casa. Desde já agradeço mais uma vez a atenção. Se você gostou, deixe seu joinha. Assine também o canal aqui da Escola Carmelita para acompanhar mais aulas. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau.